Boa tarde a todos. Nós temos o desafio de não cochilar, né, agora. Esse horário depois do almoço, né, Paulo? Eu pensei que ia ter uma musiquinha, não teve. Mas, enfim, vamos lá. Bem, gente, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, né, no terceiro workshop. Estou muito feliz, né, com a oportunidade. Feliz de poder rever, né, uma oportunidade também para a gente rever pessoas queridas, né, como o professor Jorge, lá do UNB. E eu vou conversar, gente, na verdade, eu vou compartilhar com vocês um pouco do que a gente já conquistou com o SIG RH. Né? Uma história que vem desde 2006, né? Um trabalho que a gente vem perseguindo, né, com muita determinação. E, assim, eu não vou falar das funcionalidades que vocês já sabem. Quem não usa o sistema, mas em alguma apresentação já teve contato, já sabe, né, quais são as funcionalidades que tem. E nós, bem, já avançamos muito ao longo desses anos, principalmente na parte da administração do pessoal e nos nossos processos. Então, em termos de ganhos, a gente vai falar um pouquinho desses ganhos e do que a gente está, aí as perspectivas futuros e os desafios, que não são poucos, né? Esses são muitos. Bem, então, como assim, resultados alcançados, a gente pontuou aí alguns desses resultados, como a questão da transparência no processo. Hoje nós conseguimos, né, uma uniformização nos nossos processos, as pessoas todas acessam de uma forma simples, né, numa linguagem que todo mundo entende, todos os servidores, todas as pessoas da instituição. Essas informações elas estão todas disponíveis, né, e acessíveis para todos. E a segurança da informação. Eu acho que um dos nossos ganhos é nesse trabalho que já vem ao longo dos anos. Hoje a gente tem uma base de dados que a gente pode dizer assim que ela está 99% confiável. Acho que tem todas as informações funcionais, né, tudo que a gente precisa está no sistema com muita segurança. A questão da descentralização, desde o início da implantação do sistema, o foco da gente era implantar o sistema e, numa descentralização, né, já implantando desde o início essa questão da descentralização para todas as universidades da universidade. A universidade tem uma estrutura complexa, todos nós aqui que somos universidades sabemos que é isso, com unidades fora de sede. E a gente, desde o início, que a gente vem trabalhando essa questão da descentralização e utilizando o sistema para melhorar os nossos processos, na desburocratização, no sentido de você ter no processo só aquilo realmente que vai agregar valor ao processo. Então, nada que não seja extremamente necessário no processo para a solução daquele processo, a gente não vai trabalhar. E esses processos, hoje nós temos vários processos da gestão de pessoas, que são processos todo eletrônico, como é o caso de plano de saúde, dependentes e tantos outros. Tá? A qualidade no atendimento é uma consequência disso tudo, em tempo de resposta, em segurança para o servidor, em facilidade, comodidade, né, para que ele possa requerer suas vantagens, seus benefícios. Proximidade ao servidor. Essa semana, acho que o SIG... Eu falo SIG, era só o SIG RH, agora nós temos uma família SIG, né? Aí são o SIG todos os nossos SIGs. Mas, assim, o SIG RH e todos os nossos SIG aqui na UFRN, eu acho que é um sistema, é uma ferramenta, faz parte, eu acho que, da vida de todos nós. Hoje, de uma forma, como se for, necessária. É uma questão que ninguém consegue trabalhar hoje na UFRN sem um SIG. Se tirar o SIG de alguém, aluno, docente ou técnico, as pessoas não sabem nem o que fazer. E aí, o que eu vou fazer sem um SIG? E eu tive a confirmação dessa proximidade. Semana passada, eu tive uma reunião com o sindicato. A gente está negociando um documento de regulamentação de carga horária do servidor técnico. Nesse documento, uma das questões era a questão do controle de ponto eletrônico. O sindicato não aceitava de jeito nenhum. Ponto eletrônico, não, e não, impasse. E aí eles disseram, a gente aceita se for o módulo do SIG RH. Então, a gente vai ter a mesma coisa, o módulo do SIG RH está funcionando muito bem,
Só que é um controle também eletrônico, mas não é aquele relógio, aquela coisa, né, caricata, que eu tenho lá um relógio que eu vou passar ponto, bater o dedo. Mas eu vou fazer isso só que no módulo, num ambiente que já é um ambiente, né, comum para todas as pessoas da instituição, um ambiente amigável. E aí eu tive certeza, eu disse, nossa, então o SIG RH é uma coisa que está muito próxima de todos nós. Todo mundo agora trabalha, né, entende. Não, se for o SIG RH, ok, então a gente substituiu no documento a palavra ponto eletrônico por módulo de controle de ponto do SIG RH e fechamos o acordo com o sindicato. Eficiência da gestão pública, né, um resultado disso tudo. E aí o que a gente já ganhou em relação ao sistema, ao uso de papel, ao tempo de resposta dos processos, a socialização e a disponibilidade das informações é uma coisa assim que a gente não tem como, né, como calcular. De melhorias para esse ano, nós temos aí a declaração de acumulação de cargos. Temos uma cobrança, quem é de recursos humanos aqui sabe disso. Temos uma cobrança muito grande, né, de acompanhar de forma tempestiva todas as questões de acumulação de cargo, pelo menos aqui no nosso caso, em relação aos órgãos de controle. E como nós não temos acesso para fazer cruzamento de dados com outras instituições, a solução foi que todos os servidores, eles firmam suas declarações no sistema, com dados que a gente também pode fazer cruzamento com relação ao auxílio alimentação, a teto de remuneração, para os servidores que têm outros cargos, e também com relação à questão da acumulação de cargos, se está lícita ou não. Uma outra implantação, esse ano nós trabalhamos com o banco de talentos dos hospitais. Esse aí foi específico para o pessoal que é terceirizado dos hospitais, que essas pessoas estão sendo demitidas. Então, a função desse módulo é disponibilizar para os hospitais e ambulatórios aqui em Natal e na região o currículo dessas pessoas e fazer a apresentação das pessoas como uma forma de tentar inserir essas pessoas no mercado de trabalho. E aí é mais controle de folha, de cadastro, o módulo do nosso escritório de ideias, tá? É um núcleo de estímulo e capacitação de ideias em formas de projeto, um projeto bastante interessante, desafiador, já está todo no sistema. O acompanhamento de viagens de campo, nós temos em média, no mês, a gente tem mês que chega a 500 viagens, isso era tudo feito manual, agora os protocolos são todos pelo sistema. Adaptações, e aí são implementações do módulo de concurso, mas para adaptação à questão da legislação. Tradução dos editais de Libras, tá? Tradução em Libras. A questão da adaptação para as cotas de vagas para negros, carteira funcional e atendimento com hora marcada. Pode, por favor, você passa? Obrigada. O módulo de comissões, aí tem todas as comissões, processo administrativo, comissões permanentes e todas as comissões. E aí o grande desafio agora, que está em processo de teste, vai entrar em produção, que é o processo de progressão docente online. É todo eletrônico, o professor vai receber um comunicado que ele está integralizando o interstício dele para a progressão, e o processo ele acontece todo de forma eletrônica, com parecer de todas as comissões, em todas as instâncias, no sistema, até a emissão da portaria com publicação no nosso boletim interno. Então, é um processo totalmente online, e isso resolve um problema, né? Os nossos professores reclamavam muito, que dava muito trabalho fazer o processo de promoção, que era progressão, né? Agora é promoção, e aí promoção e progressão, tá? E o SIG RH Mobile, que esse é assim o grande, vai sair agora em outubro, final de outubro, né? Então já vamos marcar férias, quem quiser já pode marcar férias nos seus celulares, tablets, aí, seus aplicativos. Nesse módulo aí a gente tem férias, comprovante de plano de saúde, consultas funcionais, solicitação de alguns serviços. Pode passar. Bem, o que estamos trabalhando? Acho que a gente chega na fase... O SIG RH hoje é um sistema bastante robusto, tá? Eu acho que estamos aí numa fase que eu acho que é uma fase
difícil, né, uma fase delicada, como assim na implantação, porque é onde a gente, para você continuar evoluindo, né, e aprimorando esse sistema, tem que ter um olhar agora, o nosso olhar, ele sai daquela parte mais operacional, que foi lá no início, em 2006, e agora a gente estamos começando a trabalhar a gestão por processo, trabalhando no sistema. Então, analisar os processos, né, buscar modos de melhorá-los. A gente tem um grupo trabalhando nisso, em todo o mapeamento desses processos. Né, estabelecer um novo modelo e implantar. E aí, esse ciclo aí, como se fosse lá aquele ciclo, né, sempre olhando os processos e olhando para o SIG. Né? De que forma a gente pode utilizar o SIG, né, na gestão de todos esses processos da área de gestão de pessoas. Pode. E esse é um trabalho bem desafiador e interessantíssimo. E aí, para o próximo ano, nós temos a integração do dimensionamento de pessoal com módulo de vagas e de concurso, porque aí a gente vai ter desde a distribuição da vaga até a emissão da portaria para a nomeação do servidor técnico docente. O controle da parte de curso-concurso, reformulação do levantamento de necessidades de capacitação, e aí algumas melhorias no plano de saúde, né, alguns controles. Também um módulo de marcação de consultas, lá do nosso departamento de assistência ao servidor, a implementação do novo módulo de qualidade de vida, a turma virtual de capacitação. E aí, uma autonomia do registro de férias, a gente já falou da nova ferramenta. Um módulo que vai para registro das vacâncias e aposentadorias. E auditoria do sistema. Tá? Um módulo específico para auditoria. O próprio sistema, a gente já pode definir algumas trilhas de auditorias, né, para fazer esse acompanhamento. Relatórios mensais, isso aí são relatórios de consolidação mensal, alguns relatórios, normalmente a gente tem isso em folha, mas é importante que a gente tenha dos dados funcionais também. Então, chega o final do mês, quantos servidores retornaram de afastamento, quantos têm férias que deveriam tirar as férias e por algum motivo no sistema tem algum dado inconsistente. Então, todos aqueles dados que a gente defina como críticos ou que possa gerar algum tipo de inconsistência ou de erro, esses dados vão constar desse relatório. Aí, notificação é a parte mais de comunicação com o servidor, nós já temos. A inovação é que a gente vai agora incluir anexo, eu posso mandar um e-mail para o servidor, um comunicado, incluir anexo. E aí, na parte, isso aí envolve também um outro módulo do sistema, que é CIPAC, que é a integralização do mapeamento de processos e dos indicadores também no módulo de processos de CIPAC, para que a gente possa analisar os indicadores direto pelo sistema. E o mapeamento dos endereços de servidor, aí com geoprocessamento, né, referenciamento com o pessoal de geografia, a gente está desenvolvendo esse módulo. O objetivo dele principal era trabalhar com os aposentados. Eu me dá uma dor no coração quando tem um aposentado que chegou ao final do mês e tem um salário cortado porque não teve recadastramento. A gente tem uma dificuldade de chegar até essas pessoas antes que isso aconteça. E esse módulo ele tem a função, né, de facilitar a localização e que a gente possa chegar até essas pessoas antes que ela tenha os seus salários cortados. Uma vez que agora é feito direto na folha e de forma automática. Bem, como desafios, eu acho que temos alguns aí. Um é manter o sistema. É um grande desafio se manter um sistema no nível, né, de qualidade. Acho que o sistema ele tem que estar sendo permanentemente atualizado e a gente tem evoluindo o tempo todo essas atividades, implementando algumas coisas novas. Então, isso é um momento que, no momento que a gente achar que o sistema está totalmente pronto, que não precisa mais fazer nada com ele, então, eu acho que ele chegou no final da vida dele, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado. E isso é um trabalho que requer o envolvimento, né, de toda a equipe, no caso lá dos usuários da Progesp,
né, e da gente, da informática, principalmente nós que somos usuários, que temos que alimentar isso para a informática constantemente. Tornar o sistema cada vez mais seguro, né, isso é fundamental. E o grande desafio, esse eu acho que o maior de todos, é a comunicação com os sistemas estruturantes do governo, SEAP e agora, né, com o novo SIGEP. Hoje de manhã nós tivemos aqui a apresentação do secretário adjunto da SLTI. Né, eu acho que pela primeira vez eu escuto planejamento, falar de público, né, que pelo menos tem um entendimento e está encaminhando e vai dar encaminhamentos para que haja, de fato, essa integração, né, com os sistemas estruturantes. E isso é uma coisa que eu acho que temos que trabalhar bastante. Né, a gente tem que estar muito atento para que, de fato, isso possa acontecer. Ontem, na abertura, o reitor Dagoberto, ele falou de uma coisa muito importante, que é o fortalecimento da rede. Eu acho que já é um avanço, já é uma conquista da rede. O Ministério do Planejamento se colocar e já trabalhar a questão da integração com os sistemas estruturantes. Isso já é uma conquista da rede, porque a UFRN sozinha, por mais que ela tenha os sistemas melhores do mundo, ela não ia conseguir fazer isso. Isso não ia ser suficiente. Então, assim, trabalhar, entender de fato o que a gente quer. Porque eu acho que, assim, de manhã, Jorge falou também uma coisa numa pergunta que é muito interessante. Nós que somos de instituições de ensino, universidades e institutos, os nossos processos, então, o nosso modelo de gestão não é exatamente igual, nunca vai ser, ao dos órgãos, por exemplo, do sistema executivo, né, do Poder Executivo. Então, ter um sistema que está sendo pensado, que foi desenvolvido, e que está sendo compartilhado, e que está sendo discutido em uma rede de instituições federais, isso tem uma importância que é fundamental para as universidades. Ninguém vai saber construir um sistema para a gente. Só nós que sabemos. Mas quando eu digo saber o sistema, não é tecnicamente, usando as tecnologias, não. Porque ninguém que está fora de universidade conhece e sabe como é que funciona a universidade. Quem conhece somos nós. É claro que nós temos processos que são comuns a todas as instituições, a todos os órgãos, porque temos uma legislação que é comum, mas não podemos enquadrar, não podemos encaixar o nosso modelo de gestão num sistema único. Não tem como. Porque nem todos os nossos processos, os nossos procedimentos aqui da UFRN não são os mesmos da UNB, não são os mesmos da Universidade de Sergipe, não são os mesmos do Instituto do Paraná. Então, cada um tem as suas normas internas, né, e tem os seus processos de gestão. Alguns vão ser iguais, mas nem todos. Então, defender isso, né, que é a solução ideal, acho que a gente precisa conquistar efetivamente, que é a integração do sistema nosso, seja SIG ou seja outro sistema que vocês, né, usem, mas que esse sistema ele possa estar integrado com o governo e aí a gente resolve um problema e atende às nossas demandas. O SIGEP, SIAP, seja lá qual for o sistema, principalmente na área do pessoal e na área acadêmica, a gente nunca vai ter um sistema prontinho. Não, isso aqui, é um sistema maravilhoso, ok, ele é maravilhoso, mas ele não vai atender exatamente o que a gente está precisando. Então, eu acho que a importância dessa rede também tem essa importância fundamental, né, da gente decidir, não, é esse sistema que eu quero, é esse sistema que eu vou defender e é esse sistema que eu vou usar. Temos dificuldades para implantar? Temos. Pode ser qualquer sistema. O SIG ou qualquer outro sistema que para desenvolver ou que venha a ser adquirido, enfim. Todo sistema eu chamo de uma fase dolorosa, principalmente na área do pessoal. Implantar um sistema na área do pessoal, quando a gente começa do zero, a gente não tem outro sistema, tem um trabalho, é uma fase dolorosa pra caramba.
Aqui na UFRN é diferente porque isso foi acontecendo. Não é que a gente não passou por isso, passamos. Só que nós começamos, o sistema ele começou a ser desenvolvido aqui. Então, a gente foi vencendo essas dificuldades e essas resistências, né, de forma mais lenta, de módulo a módulo. Então, quando o sistema ficou pronto, a gente já tinha passado por tudo isso. Né? Mas quando você começa agora, né, e está implantando o sistema, porque na área do pessoal a gente tem que reconstituir histórias de pessoas aí de 30, as universidades mais antigas, as mais jovens não, né? Acho que não tem tanta, mas a gente que tem 50 anos, universidade que tem 80, 60. Então tem aí os aposentados, os pensionistas, são regras e direitos acumulados ao longo dessa vida que precisa ser levado para esse sistema parametrizado, cuidado, esses dados recuperados. Então, não é fácil, mas vale a pena. É um desafio que vale a pena. Então, eu acho que esse é o principal desafio, é a gente definir, eu quero isso, eu preciso disso. A universidade, pelo menos aqui para a UFRN, a gente tem isso muito claro. Não podemos abrir mão dos nossos sistemas, até porque se a gente fizesse, se hoje chegasse algum dirigente aqui na universidade fizesse isso, a universidade eu acho que entrava em colapso. Os nossos diretores de hospitais, eles estão loucos, eles não sabem o que fazer sem o CIPAC. Semana passada eles pediram uma reunião, pelo amor de Deus. Não podemos voltar a trabalhar em planilha, eu não sei o que fazer. Como é que a gente vai viver sem o CIPAC? Então, assim, a UFRN não consegue. Então, é esse sistema que a gente, né, defende, porque é um modelo que atende às nossas necessidades. Tem muita coisa para ser melhorada, para avançar, para evoluir. Tem, sempre vai ter. Né? E precisamos trabalhar com o Ministério do Planejamento para que, de fato, o que foi apresentado hoje aqui de manhã, isso vire uma realidade. Então, acho que são coisas que a gente precisa se unir, né, para conquistar. Ele colocou aqui como ideias, eu fiquei muito feliz de ouvir, mas a gente precisa se unir para conquistar isso, porque uma instituição sozinha também não vai conquistar, porque ela não tem força para fazer isso. Então, assim, eu acho que esses são os nossos maiores desafios, e é isso. Me coloco aqui, se alguém tiver alguma pergunta que eu possa, né, ajudar. Ok? Sim, não, tem mais. Eu ia esquecendo a parte principal. Esquecendo não, passando e deixando de falar. Bem, então, hoje eu trabalho na área de gestão de pessoas há bastante tempo. Não vou dizer quantos anos, né? Mas desde que eu entrei na universidade, eu trabalho nessa área. E conheci, já trabalhei com vários sistemas, né? Por isso que quando eu digo que o SIG-RH é um sistema bem robusto, né? E isso eu falo com convicção. E isso graças ao empenho, né, ao longo desses anos, de uma equipe que tem que ser dedicado e que tem trabalhado com muita determinação para que essas coisas aconteçam. Né? Temos aqui Thaís, que é assessora técnica de sistemas lá da Progesp. Thaís, ela tem um papel fundamental nesse sistema. Eu acho que nós que somos de RH, nós precisamos de alguém, de pessoas que converse diretamente com a área de TI. Né? A gente precisa ter um canal aberto e direto, né? Isso aqui a gente tem e conquista. Então, hoje, Thaís faz esse papel, né, com muita competência. Então, todas as demandas do SIG são discutidas, a gente repassa para ela senta com a equipe de requisitos e trabalha tudo isso, né, até que passe para a equipe de desenvolvimento. Então, aqui a Sinfo, a toda a equipe de requisitos, a Clarissa, Lorena, Clarissa... Cadê Clarissa? Não está aqui, Araújo, hoje. Clarissa Araújo, junto com Paulo, Fernanda Pessoa, Ruth, Vielimi e o Wendel, que são as pessoas da equipe de requisito, e aí tem pessoas do SIG, do SIGA, do CIPAC. Nós temos processos que são integrados em todos os módulos, como, por exemplo, a progressão docente. Né? A gente teve que trabalhar com a equipe do SIGA, a equipe do SIG-RH, e a equipe do CIPAC. É um processo que envolve todos os módulos do sistema. Tá? Então, aquela integração horizontal que o Fernando falava ontem, né, isso, para a gente, isso acontece, né, normalmente dentro dos nossos processos. A nossa equipe de desenvolvimento, né, Alisson, Diogo, Gustavo, Itami, Lindenberg, Leonardo, Marcos, que coordena essa equipe, que está sentado ali atrás, o Rafael, Francisco,
Thaisa e o Tiago. E é o pessoal que nos dá suporte, né, a equipe que nos dá suporte no dia a dia, Alexandre Dantas, André Jadson e Camilo, né, que está aqui. Então, a Paulo, a Luísa, todas essas pessoas, a gente precisa, para evoluir nesses sistemas, a gente precisa desse trabalho, né, muito próximo. Há um trabalho direto mesmo com a equipe de informática. E é bom que a gente tenha na nossa equipe, né, pessoas que possam fazer isso, porque facilita. Facilita para nós, que somos dos recursos humanos, e facilita para a equipe de informática. Porque muitas vezes a gente acha que a equipe de informática ela vai saber, ela sabe da parte técnica, mas ela não conhece os nossos problemas, né, até eles entenderem como é que funciona, né, os nossos processos, as regras, a legislação. Então, isso, a gente às vezes acha que a equipe de informática, eu só digo para eles o que querem e pronto, e eles vão dar conta de resolver tudo. Não é bem assim, né? Então, a gente precisa dessa comunicação e dessa integração, e aqui, felizmente, a gente tem. Então, obrigada a essa equipe que faz esses sistemas acontecerem aqui, e que hoje, assim, é um bom sistema. Obrigada a todos vocês. E obrigada a todos vocês por me ouvirem. Alguma pergunta? Não sei se tiver tempo. Alguma pergunta? Dá para... Deixa eu levar o microfone. Boa tarde. Eu sou Séries Almeida, da Fundação Joaquim Nabuco. Minha dúvida eu não vi sua apresentação desde o início, cheguei um pouquinho depois, aí não sei nem se você tocou nesse assunto, mas em termos do acompanhamento da capacitação dos servidores, eu queria saber se está incluído nesse sistema, e também se a UFRN já implantou ou não a gestão por competências, porque você falou um pouco em avaliação docente, mas minha curiosidade vai além para a avaliação dos demais servidores, se isso também é avaliado em função das competências, se foi feito esse levantamento ou não das competências existentes e necessárias. Tá. Bem, com relação à capacitação, hoje nós temos um módulo completo, que vai desde a inscrição, seleção, com as avaliações de capacitação, frequência, emissão do título, a avaliação de reação. A gente usa a avaliação de reação de impacto para avaliar os nossos cursos. Temos a avaliação de desempenho. Agora, assim, nós ainda não estamos trabalhando exatamente com competências. Na verdade, nós estamos trabalhando para ter as condições de... Hoje, a gente está trabalhando com o quê? Com mapeamento de processos, reformulando a avaliação de desempenho, revisando todos os nossos processos, e também a capacitação. Implantamos agora, estamos começando a trabalhar no dimensionamento. A gente já trabalhou, começamos temos o mapeamento de todas as atribuições e competências dos setores, tá? E o próximo passo, aí sim, a gente vai chegar na gestão por competência, tá? Mas estamos indo por etapa, assim como foi todo o SIG. Desde 2006 que a gente vem trabalhando isso passo a passo, e sem queimar essas etapas, até porque, no nosso entender, pelo menos na nossa realidade aqui da universidade, a gente não ia ter muito sucesso se tentasse agora identificar as nossas competências todas, que são requeridas, porque a gente não conhece ainda, não tinha esse mapeamento de todos os nossos processos, das competências de todos os setores. Então, para uma realidade nossa aqui da UFRN, que tem tantos ambientes, os mais diversos possíveis, não seria muito eficiente. Então, a gente está indo por etapas.
Daniel, UFG. Eu tenho uma pergunta relacionada a portarias. Pelos exemplos que você foi citando, sempre culminava em uma portaria ou a portaria era uma fase próxima ao final. Como é que é a gestão da portaria pela parte do DP, RH da Natal, sendo que, até onde a gente da UFG já estudou, não tem um modo específico para portarias? Como é que o sistema e vocês lidam com a emissão de portarias, assinatura pelo reitor? Como é que isso é feito? Portaria é o nosso módulo do sonho. Assim, a gente está chamando de módulo de atos. Viu, Marcos? É para 2015. É no CIPAC, né? No CIPAC, Mas é o seguinte, hoje o que nós temos? Nós estamos trabalhando para ter um módulo que a gente está chamando de atos. E hoje a gente já tem algumas portarias. Por exemplo, afastamentos. Esse afastamento, todo o processo já está eletrônico e quem autentica a portaria é quem é competente, o chefe, no caso das aposentadorias, que também a aposentadoria é feita pelo sistema, é o pró-reitor de gestão de pessoas, no caso agora sou eu, e isso é autenticado, todo o processo é feito e ele disponibiliza para essa autenticação. Tá? Quando é um ato que é publicação interna, no momento que você autentica a portaria, ele já vai para a publicação, como é o caso dos afastamentos no país. No caso da aposentadoria, tem uma publicação que é Diário Oficial, então a gente ainda não consegue se comunicar diretamente com o CIAP, com o Diário Oficial, mas ele já gera ele gera em 2 formatos. Eu gero aquela portaria no formato normal, Word, normal num texto, normal um padrão normal, e ele já gera no padrão do Diário Oficial. Você gera, transfere, no outro dia você dá carga no sistema e já faz o registro da publicação. E a gente vem trabalhando assim, a próxima portaria que nós estamos, que está vinculado também ao processo, é o de progressão docente. Esse também vai ser todo online. No caso, a portaria também é da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. O que deve sair no próximo ano, no início do próximo ano, são as portarias de nomeação. Então, o módulo ainda não está pronto, mas nós já temos vários processos em vários eventos que a portaria já é gerada pelo sistema. Certo? Mas vamos ter um módulo só para... Aí faz todo esse gerenciamento, que esse módulo vai ser gerenciado no CIPAC. Aí todas as portarias da instituição, elas vão ser geradas por esse módulo. Tá? 2015 ele deve estar pronto, espera. Oi. Boa tarde, eu sou da Universidade de Brasília e agora nós estamos também numa fase de implantação da gestão por processos na UNB. Estamos dando os primeiros passos, iniciando. Eu gostaria que a senhora pudesse falar um pouquinho mais sobre esse módulo de integração de mapeamento de processos, CIPAC, SIG-RH, da análise de indicador dos processos pelo sistema. Como é feito isso, essa análise de indicador de desempenho do processo pelo próprio sistema? Como seria? Na área de pessoal, hoje nós já temos o mapeamento de todos os processos e com definição de indicadores para quase todos os processos. Tá? Só que isso ainda não está ainda no CIPAC, que é que os processos acompanham. Então, muitos desses indicadores, para a gente avaliar, por exemplo, tempo de processo, a permanência em algum setor, alguns indicadores mais quantitativos e também tem os indicadores mais qualitativos. Então, a gente ainda não tem sistema. O nosso projeto é que isso vá, quando você for abrir lá o processo, e você já tenha todo o servidor, ele já sabe, eu vou abrir um processo de progressão, que ele já vai estar todo online, mas tudo bem. Então, ele já vai ter todo esse fluxo, com todas as etapas do processo, com o tempo que ele vai permanecer em cada setor, tempo previsto, os requerimentos, os formulários que têm que ser anexados, todo esse caminho. Né? Isso dividindo o que o servidor, o que a unidade que está recebendo o processo, até a finalização dele, com todos os despachos eletrônicos, com tudo. Então, a gente teria... Isso que hoje a gente faz no papel é o que a gente está trabalhando para a gente ter isso incorporado no sistema de protocolo no próximo ano. Certo? Oi, meu nome é Laís, eu sou da UNB. Então, a gente também está, como a professora já falou, estamos em processo de implantação, né, do SIG-RH e nós somos o departamento lá do Decanato de Gestão de Pessoas. A nossa maior dúvida, eu acredito que seja assim, que como a gente vai implantar, eu queria saber, como você mesma falou, que foi doloroso em algumas instituições essa implantação.
E eu queria saber qual seria assim, o conselho da melhor forma de implantação nessa parte de gestão de pessoas. Seria começar... Eu já conversei com algumas pessoas, me indicaram começar pelo módulo férias ou a parte de cadastro. Qual seria o primeiro passo na parte do SIG-RH? Eu vou dizer, há uma experiência aqui na universidade que deu certo, eu já implantei esse sistema em outra instituição também que deu certo. Foi a gente definir os processos que a gente priorizou aqui, os processos mais críticos. Por exemplo, quando a gente começou o SIG aqui, o que era mais crítico para a gente? Era férias, por causa do volume de trabalho operacional para o setor, e também a dificuldade que era o servidor marcar férias, e a aposentadoria. Só que a aposentadoria, para a gente, era um processo muito crítico, mas também é um processo que requer mais dados, né? Para eu ter uma aposentadoria, eu tenho que ter todo o histórico do servidor, frequência, mas a gente teve que encarar isso. E aí, convencer a equipe de que valia a pena, porque o resultado ia valer a pena. Nós trabalhamos quase 1 ano para os primeiros resultados aparecerem. E, às vezes, já no final, eu escutava muito. Para quê? Que recado é esse resultado? A gente está aqui trabalhando, as coisas não acontecem. E aí as coisas começam a acontecer. Porque tem uma coisa que é muito interessante, que quando os resultados eles começam a aparecer, e aí as pessoas elas começam, mesmo que você trabalhe mais... Não, agora, também dependendo do volume de informação que você tenha para atualizar, se for possível ter uma equipe fazendo só isso, também ajuda bastante. Porque o dia a dia já é muito pesado. Então, se vocês puderem ter uma equipe específica para fazer essa alimentação de dados dentro do que vocês priorizaram, e aí vocês estão trabalhando agora com gestão de processos, é um momento riquíssimo. Gente, isso é um trabalho maravilhoso, porque aí você também já pode ter o olhar. Agora, se eu vou implantar um sistema, eu já vou fazer um mapeamento de processo, olhando para o que eu posso, né, trabalhar e otimizar dentro do sistema. E aí, o ganho para vocês é muito maior, porque o que foi que aconteceu aqui? Primeiro, a gente trabalhou o sistema, agora é que a gente está trabalhando os processos. Então, você tem um gap aí entre... O sistema foi mais rápido do que os processos. Os processos a gente está trabalhando agora. Tá? Então, se vocês já estão começando junto, isso é fantástico. Agora, priorize. Se vocês puderem ter uma equipe específica para fazer essa alimentação, no caso do SIG-RH, de dados, é muito importante, porque o dia a dia de quem trabalha nessa área não é fácil. Então, querer fazer as duas coisas também, muitas vezes, é pedir demais para a equipe quando a gente tem tudo manual. Então, se possível, faça uma equipe, mesmo que pequena, e defina o que é a prioridade para vocês. O que vocês querem, a prioridade para mim é isso, então eu vou perseguir isso. Tá?